Milagres atuais. Histórias impressionantes do poder de Deus, escrito por Lauren Wade. Ainda sem saber o que fazer, abri a porta do quarto. 3 rostos apavorados olharam direto para mim. O médico disse que o papai não vai viver, murmurei vagarosamente. O rosto dele se empalideceu por um momento e então caíram em lágrimas. Ali mesmo comecei a me revoltar e a pensar: John está morrendo, o meu John, que aos 42 anos nunca havia ficado doente. O que faríamos sem ele? Não pode ser. Isso devia ser apenas uma opinião humana. Eu iria aceitar o veredicto quando soubesse o que Deus tinha a dizer sobre o caso. Rápido, Brian, eu disse. Corra até o telefone e chame um dos pastores. Você vai encontrar uma lista abaixo do nome da associação. Diga que o papai está morrendo e que gostaríamos que viesse ungí-lo. Brian correu até a cabine telefônica, a quase 1 quilômetro de distância, e voltou logo dizendo que o pastor T.A. Anderson estava a caminho. Ficamos todos assentados em silêncio, pensativos, antes de nos ajoelharmos em volta da cama para orar. Segurava a mão direita de John, já desfalecida. E então, de repente, ao orarmos, senti sua mão apertar a minha. Imediatamente comecei a falar com ele. Os olhos de John estavam fechados, mas ele ainda apertava minha mão. Em seguida, ele a soltou e fez alguns sinais estranhos. Todos olhamos para a mão dele e nos arriscamos a adivinhar o que ele queria dizer. Você quer escrever alguma coisa? Rapidamente encontrei papel e caneta e, segurando o papel para ele, coloquei a caneta entre os dedos dele. O resultado foi apenas alguns rabiscos sem sentido. Então tentei outra ideia. Vou soletrar o alfabeto e você aperta a minha mão quando for a letra certa. Pouco a pouco, com grande esforço, ele conseguiu formar as palavras da mensagem que nos queria passar. Ele diz que eu vou ficar bem. Em seguida, sua mão voltou a ficar inerte. Na minha novamente, mas cheios de alegria, contemplávamos aquelas palavras. Ele diz que eu vou ficar bom. E continuamos orando até que o pastor Anderson e o pastor Hollingsworth, presidente da Associação Norte de New South Wales, chegassem. Ambos ficaram chocados com a notícia. O pastor Anderson falou brevemente conosco e então juntos nós nos ajoelhamos em volta da cama. Cada um de nós orou. Pauline simplesmente disse: por favor, Deus, devolva-nos o papai. E foi exatamente isso que ele fez. Alguns momentos depois de ser ungido, John apertou minha mão e novamente fez aqueles sinais. Ele quer escrever alguma coisa, eu disse aos pastores, e rapidamente dei a John a caneta enquanto segurava o papel. Então, ainda com olhos fechados, ele escreveu de maneira bem clara. Posso me movimentar um pouco. Em 10 minutos ele estava totalmente lúcido e falando coerentemente. Pouco tempo depois, o médico chegou. Em vez de preencher o atestado de óbito como esperava, encontrou o paciente bem vivo, embora com o lado esquerdo paralisado. O que aconteceu aqui? Perguntou a ele. Nós oramos, comecei a dizer. Bem, será melhor vocês orarem novamente, disse ele. Seu marido poderá se recuperar em 3 dias ou ficará paralítico para o resto da vida. Francamente, ao ouvir aquilo, esperava que John ficasse completamente curado dentro de 3 dias, mas pude compreender que os médicos não haviam reconhecido nenhum milagre naquela situação. Durante 3 dias, o médico deixou sob os meus cuidados. Os membros da igreja foram maravilhosos. Eles se reuniam conosco, traziam alimentos, me ajudavam e faziam até o serviço da casa. Então o pior aconteceu. No 3º dia, John teve uma recaída e outra hemorragia grave. Novamente ele ficou inconsciente. E quando o médico chegou, disse que John provavelmente não se recuperasse dessa vez. Pode me chamar quando tudo acabar, ele orientou. Não acho que vai demorar muito. Novamente nos ajoelhamos ao lado da cama e oramos. Ele respirava com muita dificuldade. Não teria mais do que poucos minutos.
e compreendi que essa devia ser a vontade de Deus. Sim, eu tinha fé para acreditar que John poderia ser curado, e eu esperava por isso. No entanto, compreendi que estava tentando impor a Deus a minha vontade, quando minha oração deveria ser: seja feita a tua vontade. Ao reconhecer esse fato, sabia que por mais desolada que estivesse com a sua morte, isso talvez fosse o melhor para ele e para nós. De acordo com a vontade de Deus, todas as coisas contribuem para o bem. Repetia para mim mesma e orava silenciosamente: a tua vontade, Senhor, a tua vontade sempre. De repente, a respiração dele já não estava mais tão difícil. Os dedos apertaram os meus. Mesmo sem abrir os olhos, ele sussurrou debilmente. Foi uma batalha imensa, mas valeu a pena. A cor começou a voltar à face, já acinzentada. Logo depois, o médico o enviou para o hospital, onde os médicos especialistas o examinaram, quando uma das especialistas veio me falar sobre os resultados, e eu já imaginava o que ela ia dizer. Quanto seu marido bebe? Ele queria saber. Bem, ele bebe uma xícara de cevada quando acorda e outra no desjejum. Algumas vezes ele toma leite batido ou suco de frutas quando está no trabalho. Não, disse a ela um tanto impaciente. Eu não quero saber sobre cevada ou leite batido, quero saber o quanto de álcool ele bebe. Olhei fixamente para a médica um tanto perplexa. Ele não bebe nada, eu disse. Ele é abstêmio. Ela balançou a cabeça surpresa. Bem, como você explica a pressão alta que ele tem? Pressão alta? Nunca soube que ele tivesse pressão alta. Não podia estar pior, ela me disse. Achei que soubesse disso. Não, eu não sabia. Ele nunca teve o menor sintoma. E eu, em um check-up feito poucos meses atrás, o médico disse que estava apenas ligeiramente acima do normal. Totalmente confusa, eu olhava fixamente para a médica, esperando pelo que vinha a seguir. Seu marido teve uma hemorragia subaracnoide do cérebro. A senhora pode ficar com ele o quanto desejar, senhora Cox, disse ela gentilmente. Ele está muito mal e não temos esperança de que se recupere. Passaram-se alguns poucos dias e John não morreu como previsto. Em vez disso, pouco a pouco começou a melhorar. Mais tarde, soubemos que apenas 1 em cada 1000 pacientes com esse tipo de hemorragia consegue se recuperar. Então, em um dia em que fui visitá-lo no hospital, ele virou o rosto para o lado, como se estivesse incapaz de falar. O que há de errado? Perguntei. Meu marido me entregou um atestado que o médico havia feito para o Instituto Nacional de Saúde, requerendo uma pensão por invalidez para ele. O atestado declarava que John ficaria paraplégico pelo resto da vida. Não acredito que seja por toda a vida, eu disse a ele, e o lembrei de que o havia escrito. Ele diz que eu vou ficar bem. Quando escrevi isso, John perguntou sem entender nada. No dia em que você ficou doente, respondi. Eu tenho a folha em que você escreveu. Vou lhe mostrar. Ele não conseguia se lembrar, por mais estranho que pareça. Aqueles 3 dias ficaram completamente esquecidos para ele, mas nós dois nos apegamos àquelas palavras. Ele diz que eu vou ficar bem. Essa frase foi a nossa fonte de força daquele momento em diante. Os dias se passaram vagarosamente. Cada vez que o visitava, ele parecia estar melhor fisicamente, recuperando o ânimo e o bom humor. Pouco antes de receber alta, ele pediu um par de muletas. O plano inicial de fisioterapia incluía exercícios de caminhada, com uma pessoa de cada lado para sustentá-lo. Os enfermeiros olharam de modo estranho para ele, mas trouxeram as muletas. Ele colocou uma debaixo do braço direito, segurou-a firmemente, testou sua resistência, equilibrou-se nela e moveu o pé direito para a frente, enquanto todo o peso ficou apoiado na muleta. A perna esquerda se arrastou vacilante logo atrás.
As enfermeiras olhavam assombradas. Nunca tinha acontecido nada igual. Vagarosamente, já mostrando sua prática diante do olhar atento das enfermeiras, ele controlou a caminhada. Após 6 semanas no hospital, ele saiu andando dessa maneira. Por algumas semanas, John ficou confinado em casa. Não ousava deixá-lo sair, mesmo que por poucos minutos, temendo que pudesse cair e depois de um certo tempo, ambos estávamos aborrecidos por ter que ficar constantemente em casa. No momento psicológico difícil em que vivíamos, a igreja de Boolaroo comprou uma cadeira de rodas própria para ambientes externos e ele a aceitou com muita gratidão. Depois disso, nossa família passou a ir diariamente à praia, com alguém empurrando a cadeira enquanto John a dirigia com a mão direita, não afetada pelo derrame. Depois de alguns meses, ele conseguiu nadar em uma piscina com água até a cintura e pôde desfrutar de bons momentos com a família novamente. Em casa, John começou a se preocupar com a reforma inacabada. Ele olhava para a tinta e os pincéis com saudade. Assim, certo dia, depois de pensar em fazer suas conjecturas, ele moveu a cadeira até a mesa e ficou atrás das muletas como se estivesse avaliando a situação. Apoiando-se em uma das muletas, reuniu todas as forças, deu um grande salto e caiu da cadeira. Outro salto poderoso e ele já estava em cima da mesa. Levante o meu pé esquerdo, coloque-o aqui na mesa e me dê a tinta e o pincel, ele ordenou. Era o velho sargento de novo. Foi assim que os tetos foram pintados, com John fazendo mais ginástica que um trapezista. Cada vez que a mesa tinha que ser mudada de lugar, deixei que ele fizesse toda a pintura. E isso ajudava a mantê-lo ocupado, pensava. No entanto, parecia que ele nunca ia acabar. O trabalho do lado de fora estava além das suas possibilidades. Pelo menos era o que eu imaginava. Entretanto, eu estava subestimando sua capacidade. Seu olhar especulativo parou sobre a parede externa de casa. Em seguida, ele estendeu a mão direita, agarrou-a a um degrau da escada e fez uma careta enquanto buscava um ponto de apoio com a perna direita boa. Finalmente, ele ficou na altura certa. Pendure a lata de tinta no degrau. Você pode fazer isso, por favor? E passe meu pincel. Também coloque o meu pé esquerdo no lugar certo. Com gratidão, eu atendi às suas ordens. Os vizinhos comentavam a maneira como John fazia as coisas e se locomovia. É uma pena seu marido ter ficado paralítico para o resto da vida, disse uma. Ele disse que eu vou ficar bem. Essas palavras saltavam diante dos meus olhos. Olhe, eu disse ela, não acredito que meu marido vai ficar assim para sempre. Quando os médicos desistirem dele, dizendo que não tem mais cura, Deus vai curá-lo. Ela olhou para mim de modo estranho. Conversamos mais um pouco e depois saiu apressada e foi embora. John resolveu testar a mão fazendo um armário e terminando o banheiro com a mão boa. Em uma incrível engenhosidade, ele fez um trabalho melhor do que muitos fariam com as 2 mãos. Depois de construir a lavanderia e acabar o material, achei que estava na hora de ir ao médico. Talvez John estivesse exagerando. Ao lhe contar o que meu marido esteve fazendo naquele período, o médico ouviu atentamente e depois disse: Essa história ainda não acabou. Amanhã tem mais. Espero você. Até lá.